O Diretório Nacional do PT divulgou nesta quarta-feira uma resolução relativa à última reunião do partido. O documento defende a reeleição de Lula e também traz recados direcionados a ministros e até ao presidente da Câmara, Arthur Lira. De Brasília, André Anelli. A resolução do PT traz recados a autoridades e já dá como certa a candidatura de Lula à reeleição em 2026. O documento do Diretório Nacional do partido cita a futura disputa do presidente em diversos pontos. No primeiro deles, o PT alega que as eleições municipais de 2024 marcaram um momento estratégico para a construção de uma sólida aliança popular e democrática que promova a recondução do governo Lula em 2026. Mais adiante, no documento, o PT afirma que o terceiro governo Lula prepara as bases não apenas para um quarto governo, mas deve buscar consolidar um amplo bloco de alianças na sociedade. Outros trechos da resolução do partido é que foram interpretados como recados a autoridades. Um deles seria direcionado ao ministro do STF, Cristiano Zanin. O partido comemora julgamentos como a equiparação da ofensa contra pessoas LGBTQIAPN+, ao crime de injúria racial e o avanço na descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal. Zanin não é citado nominalmente nenhuma vez, mas em alguns casos a postura considerada conservadora dele incomoda o partido. Outro recado indireto na resolução é ao atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, que também era chefe do executivo no estado. A Bahia está entre os estados em que a polícia militar mais mata no Brasil. O PT cobra ações de inteligência e mais investigação contra o crime organizado. E em outro ponto do texto, as indiretas são para os militares, numa cobrança de investigação para quem participou dos atos do dia 8 de janeiro. Até o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também virou alvo indireto da resolução que critica a reforma administrativa defendida por ele. De Brasília, André Anelli. Bom, para comentar as notícias do dia, temos aqui Luiz Felipe Dávila, também Diogo Schelp. Diogo, bem-vindo. Começando por você, é uma resolução que tem inúmeros pontos, né? Quais chamam a sua atenção? Por exemplo, a reeleição de Lula, será que ainda não é muito cedo falar sobre isso? E também essas críticas em relação ao novo ministro do Supremo. Bom dia, Tiago, Lívia, Dávila, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, de fato, em relação à questão da reeleição de Lula, não há grande surpresa, né? Lula, durante a campanha, deu a entender que talvez não fosse buscar um segundo mandato após esse terceiro mandato, mas é claro que isso já estava no jogo desde o começo e é verdade também que o presidente Lula não deixou que nomes despontassem nesse período, quer dizer, não fez nada para começar a criar um sucessor. Então, obviamente, isso deixava claro que esse já não era o plano. Em relação a Cristiano Zanin, fica claro também, pelas decisões que ele tomou recentemente, que ele foi escolhido para o STF por Lula, não por ter uma ideologia semelhante ao PT, ao partido do presidente, mas sim por ser alguém com quem o Lula pode conversar livremente, com quem ele tem uma interlocução direta. O que me chamou a atenção na resolução, Tiago, foi principalmente a questão das coligações com partidos para a campanha municipal do ano que vem. O texto deixa aberta a possibilidade de que o PT faça coligação com o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas desde que não seja com candidatos muito associados ao bolsonarismo. Ou seja, é uma daquelas idiosincrasias, né, do sistema político brasileiro. Você que gosta e defende tanto, né, Dávila, a reforma administrativa, esse ponto também foi citado pelo documento que foi divulgado pelo Diretório do PT, com críticas a essa possibilidade de que haja uma reforma e críticas indiretas também a Lira, que é defensor dessa pauta. Bom dia, Lívia. Bom dia, Schelp, Tiago e toda a nossa audiência. Olha, o que chama atenção nesse documento é que o PT está cada vez mais próximo, querendo se tornar o Partido Comunista Chinês. É isso que parece. Veja só, primeiro essa centralização de que só tem um candidato, que é o Lula, é tudo em torno do personalismo do Lula.
Segundo, um questionamento sobre o ministro do Supremo, que ele acha que o ministro do Supremo é um serviçal do PT. Esqueceram de pensar, como deveriam, de que uma vez indicado para o Supremo, o membro do Supremo está lá para defender a Constituição. E os votos de Zanin são condizentes com alguém que preza a Constituição. Não é questão para o Supremo decidir, droga, quem tem que decidir isso é o Legislativo, e o voto dele está coerente com a defesa da Constituição. E agora a pressão em Zanin é por causa do marco temporal. Outra coisa que é coerente com a Constituição, respeitar o que está no texto constitucional. Está claríssimo no texto constitucional que é dia 5 de outubro a data para se fazer o marco temporal. Então, ou seja, Lula quer que ele seja um serviçal do PT e não ministro da Suprema Corte. Quanto à reforma administrativa, ali, você tem toda a razão. A reforma administrativa, ela é desejada pelo bom funcionário público, porque o bom funcionário público quer ganhar mais, quer crescer na carreira por causa do seu desempenho. E hoje, o critério para progredir na carreira no setor público é só por tempo e serviço. Isso significa que o incompetente e o competente chegam ao topo da carreira. Isso não é bom para ninguém. Ou seja, a reforma administrativa é um jeito de valorizar o bom servidor e de o Estado começar a prestar serviço de qualidade para a população.